23 de janeiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Fé para conquistar. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24. Você sabia que a palavra pés não remete somente a uma parte do corpo, mas é sinônimo de lugar de conquistas? Para conquistar, você precisa avançar, pôr os pés adiante e reconhecer que não é pela sua força, mas pela autoridade de Jesus. Lembro-me de muitos anos atrás, quando a Reviver, igreja que eu pastoreio, estava em seu início, instalada em um prédio alugado. O Espírito Santo me impulsionou a atravessar a rua e orar no terreno baldio em frente à igreja. 4 dias depois, uma pessoa me procurou. Era o dono do terreno. Ele falou que nunca havia entrado em uma igreja evangélica, mas algo o impulsionava a construir em seu terreno uma nova sede para a minha igreja. Isso era algo totalmente inesperado, considerando o alto valor do imóvel e o investimento empregado na construção. Somente Deus poderia prover isso. O Senhor, por meio do seu Espírito, fala conosco. Ele nos dá a direção em que devemos seguir, mas é preciso que tenhamos atitude, que os nossos pés caminhem em direção às promessas, pois elas estão diante de nós. Só nos cabe ter a fé ousada para ouvir, acreditar e ir na direção de que for revelado a nós pelo Pai. Compartilho esse testemunho de fé para aumentar ainda mais a sua esperança e expressar que, quando nossos planos, atitudes e fé estão alinhados aos propósitos de Deus em nossa vida, podemos ir além daquilo que estamos vendo. Podemos tocar e viver o que nem sequer imaginamos. A frase de hoje é: as circunstâncias nunca irão sustentar a sua fé. Lendo mais uma vez, as circunstâncias nunca irão sustentar a sua fé. Hoje é o dia 23 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 13. Vamos ler João, capítulo 13. João, capítulo 13. 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Da mesma maneira como Jesus amou aos seus discípulos até o fim da sua vida nessa terra, ele também ama você até o fim. Versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus.
4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. 5. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. 10. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? 13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Versículo 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. 19. Desde agora vô-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. 20. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. 24. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. 25. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? 26. Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. 29. Porque como Judas tinha a bolsa,
Pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. 37. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. 38. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Leitura de João, capítulo 13. Nós vimos pela leitura de João, capítulo 13, que Jesus estava prestes a morrer. Aqui era a quinta-feira antes da celebração da Páscoa. Jesus, nessa quinta-feira pela noite, realizou a celebração de uma ceia. Nessa ceia, Jesus lavou os pés aos seus discípulos e avisou a eles que ele seria traído naquela noite. Judas traiu a Jesus naquela noite. Jesus passou aquela noite sendo acusado perante o Sinédrio e logo na sexta-feira pela manhã ele foi entregue para ser julgado e na sexta-feira ele foi crucificado. A leitura de João, capítulo 13, nos mostra que Jesus realizou o lava-pés para os seus discípulos antes de entregar a sua vida por todos nós. E esse lava-pés nos traz algumas lições. Vamos entender o significado e as lições do lava-pés. A lição número 1 é humildade. Jesus, que é o nosso Senhor e Mestre, ele se despojou de sua posição para servir, ensinando que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Como nós lemos ali, Jesus disse: se eu, que sou Mestre e Senhor, vos fiz dessa forma, vocês devem fazer isso uns pelos outros. A lição número 2 nos mostra o amor e o serviço. O ato é um mandamento de amor, mostrando que a igreja e os cristãos devem servir uns aos outros, especialmente os mais necessitados, em atos práticos e até em serviços humildes. Na época de Jesus, as estradas eram cheias de poeira. Era um hábito que quando as visitas chegassem em casa, um servo lavasse os pés da pessoa que chegava dentro de casa. Quando Jesus lava os pés aos seus discípulos, ele está ensinando que mesmo sendo mestre, ele cumpria o serviço mais simples,
atendendo com atenção as pessoas. Número 3, purificação espiritual. A água simboliza a purificação que Jesus oferece. Lavar os pés é um lembrete da necessidade de purificação e santificação constantes através do Espírito Santo. Número 4, liderança cristã. Liderar é servir, não dominar. Jesus estabeleceu o serviço como o padrão para todos, inclusive para os líderes. E número 5, ação concreta. Não é apenas um ritual, mas um estilo de vida de empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro, chorar com o outro e também se alegrar quando o outro está alegre. Não é apenas um ritual, mas um estilo de vida de empatia, compaixão e solidariedade, desfazendo-se de aparências de poder para se colocar no lugar do outro. Então, retomando a mensagem de hoje, é fé para conquistar. Vamos ler mais uma vez esse versículo de hoje. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Veja que esse versículo nos diz que todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. E o devocional de hoje nos disse que os nossos pés representam aonde nós nos colocamos. O versículo está dizendo: todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. É necessário colocar os pés nos projetos, nos lugares aonde você pensa chegar. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do Eufrates ao mar ocidental. Em outras palavras, o seu território depende de até onde você está disposto a avançar. Até onde você tem fé para pisar os seus pés e declarar: o Senhor está comigo. E eu posso ir mais longe e chegar além daquilo que eu já conquistei e daquilo que eu já alcancei. Ligando essa mensagem de hoje com a leitura que fizemos de João capítulo 13, podemos ver que Jesus estava cheio de fé quando lavou os pés aos seus discípulos. Ao lavar os seus pés, ele estava dizendo: eu confio em vocês. As pessoas poderiam olhar para aqueles discípulos e pensar: eles não sabem nada. Depois que você partir, eles não serão aptos para fazer nada. Mas Jesus teve fé para construir um legado por meio daqueles discípulos. Ele olhou além para aqueles homens, lavou-lhes os pés, acreditando: eles vão levar avante a minha palavra. Jesus confiou que eles poderiam cumprir o chamado para alcançar outras vidas para o seu reino. Quantas vezes as pessoas não depositam fé em você, mas Jesus deposita a fé de que você pode ganhar muitas almas para o reino dos céus. Jesus acreditou nos seus discípulos.
E essa mensagem de hoje, que fala para termos fé para conquistar, nos lembra que devemos ter fé de que as pessoas por quem oramos ainda receberão a Jesus e virão para Ele. Tenha fé para conquistar a salvação do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Tenha fé. Coloque os seus pés na confiança de que Deus está ouvindo as suas orações, de que Ele está realizando, ainda que você não veja, uma mudança no coração dessa pessoa por quem você está orando. Assim como Jesus lavou os pés aos seus discípulos, confiando que seriam aptos para anunciar o reino de Deus, o Senhor também está transformando as pessoas por quem você está orando. Tenha fé para conquistar aquilo que você tem colocado nas mãos de Deus. Então as circunstâncias nunca irão sustentar a sua fé. Aquilo que você vê, aquilo que está ao seu redor, muitas vezes diz: esse seu parente nunca vai se salvar. Mas creia que, assim como aqueles discípulos ainda não estavam prontos quando Jesus lavou os pés deles, assim também o Senhor está transformando as pessoas por quem você está orando. E assim como os discípulos, depois que foram tocados por Jesus, tiveram seus pés lavados por Jesus, se tornaram aptos para o reino de Deus, para anunciar o reino dele, essas pessoas por quem você tem orado serão tocadas por Jesus, serão transformadas pelo seu Espírito Santo e serão aptas para seguir o reino de Deus, e você verá as suas orações atendidas. Então hoje é o dia 23 de 365, a leitura bíblica é João capítulo 13, que nós já fizemos. Agora quero fazer um convite a você que ouviu essa mensagem, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia conta para nós que Deus enviou Jesus para que pela sua morte todos nós pudéssemos alcançar a salvação dos nossos pecados e nos tornarmos filhos de Deus. Então, nessa oração de confissão, nós confessamos que recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Nessa oração de confissão, confessamos e pedimos o perdão dos nossos pecados e para que Deus nos dê o Espírito Santo para nos ajudar a chegar ao céu. E nessa oração de confissão, pedimos para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. No dia do julgamento final, os que estiverem com o nome no livro da vida herdarão diretamente o reino dos céus. Você pode conferir isso em Apocalipse, no capítulo 20. Então você que ainda não recebeu a Jesus, faça isso agora, faça essa oração de confissão comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase número 2: perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Que quer dizer que assim seja. Que assim seja, que Jesus esteja na sua vida, que você receba, e você já recebeu
o Espírito Santo e que você siga daqui para frente com os seus pés nos caminhos de Deus. Tenha fé de que agora que você recebeu a Jesus, o Espírito Santo lhe ajudará a segui-lo. Pode até ser que você ainda tenha algumas fraquezas, mas Deus vai ajudar você a vencê-las e você vai conseguir ser lavado dia após dia nos seus passos e nos seus caminhos para estar completamente puro, completamente pura diante do Senhor. Você pode pensar, como isso é possível? Para nós, não é possível, mas Cristo tornou isso possível. E é nisso que deve estar a sua fé, de que se Ele morreu por todos nós, Ele nos deu o Espírito Santo e torna o impossível, que é sermos puros, retos e santos, naquilo que é possível. Ele confiou naqueles discípulos que ao longo da caminhada com Jesus mostraram as suas fraquezas, mas que foram fortalecidos e foram aptos para anunciar o reino de Deus para chegar até nós. Então creia e tenha fé de que o Senhor está salvando as pessoas por quem você tem orado. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Se você tem algum anjo, santo, imagem ou algum amuleto na sua casa, embale e coloque para fora da sua casa, porque agora você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria presença de Deus na sua vida. Ele está com você e agora apresente a sua casa a Deus. Se você está orando pelo seu parente, pelo seu familiar, faça essa oração, compartilhe essa mensagem para que essa pessoa também aceite a Jesus e comece a caminhar com Deus. Tenha fé. E se você ouviu essa mensagem e pensou assim: eu não consigo sair desse ou daquele pecado. O Senhor é aquele que te lava nesse dia. O Senhor é aquele que lava os seus passos e que lava o seu caminho. Peça a Jesus para que Ele ajude você a prosseguir nesse caminho de purificação. Peça sinceramente: Jesus, eu não quero mais assistir o que eu não devo, andar com quem eu não devo, mentir e enganar. Eu não quero mais isso. Seja sincero, seja sincera. Deus vai ouvir a sua oração e vai ajudar você. O Salmo 51 fala para nós que um dia o rei Davi cometeu um adultério e depois matou o marido daquela mulher com quem adulterou. Deus enviou o profeta Natã para corrigi-lo. Ele ouviu a correção e se arrependeu. E ele escreveu no Salmo 51 assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Então você pode fazer essa oração do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos falou hoje que nós devemos ter a fé
para conquistar. Nós lemos que o pastor Júnior Rostirola foi tocado pelo teu Espírito Santo para orar em um terreno enorme, onde o próprio dono realizou a construção da igreja que ele jamais imaginava que fosse possível. E hoje pedimos que, com base nesse testemunho, os teus filhos sejam inspirados a buscarem ao Senhor por aquilo que é extraordinário, sobrenatural, inimaginável, impensável, para que possam crer que o Senhor pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, como está escrito em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, que o Senhor é aquele que tem todo o poder para fazer abundantemente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor venha dar essa fé para que cada filho e cada filha do Senhor agora ore e declare que o Senhor está salvando esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, esse avô e essa avó, e que o Senhor está realizando novas todas as coisas. Coloca fé no coração daqueles que estão no meio de uma luta contra um pecado, no meio daqueles que estão pensando, não tem como, eu não consigo mudar. Que o Senhor agora venha colocar a confiança na leitura que fizemos de João 13, que o Senhor lavou os pés aos seus discípulos. E que nós também possamos ser humildes no nosso agir, colocando a nossa vida a serviço do Senhor, amando uns aos outros e externando o amor de Cristo para os pobres, vulneráveis e necessitados, para que possa haver mudança ao nosso redor. Move o nosso coração para que sigamos ao Senhor em espírito e em verdade, que o nosso espírito seja realmente transformado pelo poder do Espírito Santo em contato com o nosso espírito, e que nós possamos, a partir do nosso espírito conectado ao teu Espírito Santo, pensar, agir, falar conforme o amor do Senhor, e que os nossos corpos sejam separados e dedicados ao reino de Deus, livres de todo tipo de lascívia, cobiça, luxúria, adultério, prostituição, mentira, glutonaria, bebedice, mentiras, murmurações, maledicências, fofocas e palavras carregadas de ciúmes e inveja. Que tudo isso nem se nomeie entre nós, e que em nossas casas prevaleça sempre a tua palavra, o teu amor, a tua bondade, as tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, e a sua graça e força para seguirmos ao Senhor, caminhando nessa terra, pregando o teu reino e ganhando vidas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente, fortaleça a sua vida no Senhor e na força do seu poder. Você pode pensar, eu não posso, mas em Cristo você tudo pode. Deus abençoe, a graça e paz de Cristo hoje e sempre. Amém e amém.